Boa noite a todo mundo. Fixando aqui o tema da nossa live de hoje. Boa noite, Márcia. Doutora Aline já está na área. Andréia, Denise. Boa noite para todo mundo. Estamos aqui nós, mais uma quarta-feira, marcando presença às 8 horas da noite, trazendo temas relevantes para a terceira idade, para as pessoas que já estão na terceira idade, para as que ainda vão chegar, para os acompanhantes familiares das pessoas, dos idosos que acompanham. Renata, minha amiga, veio me prestigiar. Márcia, que está sempre aqui com a gente também. Isabelle. É bom ver todos os amigos, família, todo mundo, algumas pessoas que participam da Avance também, parceiros lá da Avance. Muitas pessoas estão todas as quartas-feiras aqui com a gente, acompanhando desde o iniciozinho. Bem-vindo também aquelas pessoas que hoje vai ser o primeiro dia que vai acompanhar a gente. Esse aqui é para quem não conhece, para quem não sabe, eu vou apresentar. Esse é o projeto Avance nas Lives, onde a gente tem o intuito de trazer assuntos. Toda quarta-feira a gente traz especialistas para falar assuntos relevantes, com temas muito importantes que permeiam a questão do envelhecimento, né? Para a gente ajudar as pessoas a passarem, a chegarem nesse momento, nessa fase da vida, que é uma fase que a gente precisa vivenciar de forma muito mais leve, com muito mais orientação, né? E informação, que é sempre importante. Tô vendo o pessoal aí chegar. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que, na verdade, tem muito tabu, né? A sexualidade na terceira idade. Trouxemos esse assunto porque a gente acha que a gente precisa dar voz a esse tema, porque muitas vezes algumas pessoas precisam falar, gostariam de falar, sobretudo gostariam de ouvir e não encontram canais que consigam, né, escutar o tema de forma respeitosa, de maneira ouvindo um especialista, né? Então a gente traz aí a doutora Aline Sardinha, que é doutora em saúde mental e terapeuta cognitivo-comportamental pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a atuação dela, e eu tenho já aqui as minhas perguntas que eu separei para a gente tentar entender melhor o porquê que tem tanto tabu, né? O que envolve a questão dos preconceitos e todas as outras questões que envolvem a sexualidade na terceira idade. Quero pedir para que vocês deixem. Oi, Mari. Mari é farmacêutica, vai estar aqui com a gente mês que vem, também expondo aí, dividindo com a gente o conhecimento dela. Seja bem-vinda, Mari. Então, tô aqui com as minhas perguntas para a doutora Aline, já vou chamar ela, eu vi que ela já entrou, e vocês, por favor, dividam com a gente as suas dúvidas, os seus anseios, fazendo qualquer comentário que vocês queiram, para poder fazer dessa live muito mais interativa. Deixa eu buscar aqui a doutora Aline, que eu sei que ela já entrou. Hoje a gente finaliza nosso segundo mês, né, da Avance nas Lives. A gente já teve muito profissional bacana aqui com a gente. Aline, se você estiver me ouvindo aí, me manda um oi para eu poder te chamar, por favor. Porque às vezes ela entrou lá no comecinho. Ah, tá aqui, peraí. Isso. Já chamei. Já te chamei, Aline. Espera ela entrar. Oi, Olá, tudo bem? tudo bom, Carolina? Que bom estar aqui. Tudo jóia. Boa noite. Imagina, eu que preciso te agradecer aí pela disponibilidade de estar aqui dividindo com a gente, falando sobre esse tema tão importante, né? Que é a sexualidade na terceira idade. Muito obrigada por ter aceitado
o meu convite e a gente conseguir desfrutar um pouquinho dessa troca aí com você, tá, Aline? Um prazer É um enorme. prazer te receber. Eu já ouvi a Aline falar em vários congressos, tenho amigas psicólogas e já participei de congressos de psicologia e congressos multidisciplinares que a Aline esteve também, já assisti e aí gostando muito da sua fala, achando super clara, né, interessante, por isso que eu resolvi te convidar para poder falar assim e abordar esse tema aqui com a gente. Aline, eu não sei se está todo mundo me ouvindo bem. Hoje eu não coloquei o meu fone de ouvido. Eu não sei se de repente eu continuo assim. Para mim tá ótimo. Tá ótimo, então nem vou mexer, porque time que tá bom a gente não mexe, né? Aline, para a gente começar, eu queria te pedir então para você se apresentar um pouco. Já te apresentei aqui, né? Mas para você falar um pouquinho sobre você, sobre a sua atuação, sobre a sua formação. Então, se apresenta para a gente, por favor. Boa noite para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui, Carolina. Muito obrigada por abrir esse espaço para a gente falar desse assunto, né? Que muitas vezes a gente não vê sendo tratado, então acho muito importante a gente poder falar disso. Eu sou psicóloga clínica, fiz mestrado e doutorado, me formei na UESP, fiz mestrado e doutorado na UFRJ. Venho trabalhando com terapia cognitivo-comportamental já há bastante tempo, né? Desde antes de me formar, eu já fazia estágio nessa área, enfim. De lá para cá venho muito atuante nessa área, fui presidente da Associação de Terapias do Estado do Rio de Janeiro, sou atualmente vice-presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, né? Normalmente coordeno a comissão científica dos congressos, enfim, gosto muito dessa interseção entre a teoria e a prática. Né? E aí me interessei desde sempre pela área da sexualidade e venho trabalhando com isso, trabalho com terapia de casal também, enfim. E venho, nos últimos anos, me dedicando muito à formação de outros profissionais, né? Então, paralelamente à atuação clínica e à pesquisa na UFRJ, eu venho me dedicando a formar outros profissionais dentro da terapia cognitiva sexual, que é a abordagem dentro das terapias cognitivo-comportamentais que trata da sexualidade. Então, eu tenho um curso de formação que eu já formei mais de 200 alunos no Brasil inteiro e fora do Brasil. É um curso à distância, então eu tenho muita alegria de ver isso crescendo, né? E esses conhecimentos se popularizando. É um curso multidisciplinar, então é muito interessante a gente ver como que a terapia cognitiva sexual consegue reverberar em outras áreas que não são só a psicologia. Então tem sido muito gostoso trabalhar com isso. E aí, mais um motivo para a gente pensar um pouco, né, assim, em como é que a gente pode ajudar os profissionais a entenderem e se sentirem confortáveis de trabalharem as questões da sexualidade nessa etapa da vida. Sem dúvida, muito bacana. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, essa questão dos profissionais, a abordagem um pouquinho mais para frente. Muito interessante, Aline. E agora, assim, a gente entrando nas nossas questões, né? Eu queria que a gente começasse, eu ia te pedir para você tentar contextualizar um pouco essa questão do mito, dos tabus em relação à sexualidade como um todo e, sobretudo, à terceira idade, porque ela está muito ligada, né, a muitos mitos, tabus. Existem aspectos sociais, culturais, religiosos que são impeditivos e acabam impondo também essa questão da exclusão de pessoas da terceira idade com o ato sexual, né, com a relação sexual. E às vezes também imposições e posturas dos filhos, né, que tratam a sexualidade dos pais também, ou como algo infantilizado quando o assunto ele aparece, ou como um outro extremo, né, uma questão demencial, né, tipo, isso ele já tá ficando, assim, falando livremente, né? Tá ficando gaga, tá ficando velho, por isso que fica fazendo essas bobagens, enfim. Então é sempre tratado de uma maneira sempre tendo com a tendência a denegrir, né? Então eu acho que acredito eu, e você vai falar melhor pra gente, conseguir contextualizar esse entendimento, porque acredito que venha muito da questão cultural também, né? Existe um peso muito grande cultural em relação a isso. Se você puder falar um pouco pra gente. Não,
ótima pergunta. Acho que é um bom jeito da gente começar a entender, né, os desafios nessa etapa da vida. É a gente entender que assim, a base do entendimento da terapia cognitiva sexual é exatamente isso, assim, que a maneira como a gente pensa sobre a sexualidade, a maneira como a gente interpreta as situações, os nossos valores, as nossas crenças, os mitos socialmente compartilhados sobre a sexualidade estão na base da vulnerabilidade para as disfunções sexuais, né? Então, eu acreditar que o sexo deve ser de um determinado jeito e aí eu chego lá na hora é de outro jeito, gera desconforto, faz com que o meu corpo não consiga estar numa condição que é necessária para gerar a resposta sexual de uma forma adequada, vai moldar a maneira como a gente vai optar por uma prática, por outra prática, por não fazer, né? Então, a forma como a gente pensa sobre sexo está na base tanto da saúde sexual quanto dos problemas sexuais, né? E isso é grande parte do foco da nossa intervenção. Então, quando a gente pensa no ser humano enquanto biopsicossocial, né? Então, explicando isso para quem não é da área de saúde, é a gente entender que o ser humano tem uma biologia, mas que essa biologia influencia e é influenciada por uma mente que processa informações, né? Que está o tempo inteiro gerando impressões sobre o ambiente e decidindo o que fazer com isso, e que essa mente existe num ambiente social, cultural, né? Nessa relação com outros seres humanos, com a cultura, com as tradições, com os valores, com aquele momento histórico. Então é muito interessante quando a gente pensa a sexualidade nesses três pilares e a gente pode entender como que algumas crenças que são socialmente compartilhadas, os mitos sexuais, né, vão ser marcadores muito importantes para a gente ter problemas sexuais, né? Ou seja, para influenciar de uma maneira distorcida a maneira como as pessoas pensam que o sexo deveria acontecer. Então, quando a gente pensa especificamente na terceira idade, né, assim, o marcador etário é um marcador social muito importante. Então, o que é esperado de uma criança, o que é esperado de um adolescente, o que é esperado de um jovem adulto, o que é esperado de alguém idoso, né? Em relação a tudo na vida e também em relação a sexo. Então, faz muita diferença a etapa do ciclo de vida em que eu me encontro, o que a sociedade entende que é o sexo normal naquela etapa. Né? Então, para uma criança, o que é normal do ponto de vista da sexualidade? Para um adulto, o que é normal? Para um idoso, o que é normal? Um outro marcador importante que a gente vai ter é o marcador de gênero. Né? Então, o que é ser um homem idoso, o que é ser uma mulher idosa e o que é entendido como normal ou anormal, sendo um homem idoso, uma mulher idosa, do ponto de vista da sexualidade. Então, eu brinco com os meus alunos que a principal pergunta que a gente ouve no consultório é assim: isso é normal? Em relação à sexualidade, todo mundo quer estar dentro da normalidade, né? Essa é a grande preocupação. Tá normal, não tá normal, tá direito, não tá direito, né? Muito mais do que se eu tô gostando, se eu não tô gostando, se tá bom para mim, se tá bom para minha parceria. Então, isso fala também do quanto que a nossa sociedade tem crenças, né, que vão balizando a maneira como a gente entende o sexo e às vezes de uma forma que nos vulnerabiliza muito, né, para insatisfação sexual e até para disfunção. Perfeito, Aline. E aí, assim, minha outra pergunta para você, pegando esse viés, né? A sexualidade, então, ela depende muito mais no seu entendimento, né? Com o seu conhecimento, ela depende muito mais de um contexto social ou é algo individual que depende da forma com que cada um foi tratado o assunto ao longo da sua vida, né? Conviveu com esse tipo de assunto. Como é que é isso? Então, eu acho que é quase indissociável, né? Então, a resposta é as duas coisas. Claro que, sendo uma terapeuta cognitivo-comportamental, eu entendo que a realidade ela é aquela que o sujeito vai construindo. Então, eu posso estar dentro do mesmo ambiente social que a minha irmã e ter uma crença sobre sexo completamente diferente da dela. É possível? Claro que é. Né? Porque eu tenho uma outra mente, porque eu tenho uma outra biologia, porque no fundo eu tenho outras experiências. Então, aquela história de que um rio não passa duas vezes, né? Cada um vai viver aquilo de uma mesma forma, de uma forma diferente, né? Então, o ambiente social ele é muito importante, porque é o ambiente em que a gente vai se desenvolver, mas uma mesma coisa, ou um mesmo valor religioso, por exemplo, né? Isso é muito comum na questão da sexualidade. Às vezes os alunos que estão começando a trabalhar com isso falam: nossa, o paciente religioso é um paciente difícil do ponto de vista da sexualidade. Não necessariamente, depende da maneira como a religião está influenciando a sexualidade. Depende do quanto aquela pessoa acredita na religião de fato, né? Naquilo ali especificamente. Então,
tem essa construção do sujeito que é muito importante. E ao longo do desenvolvimento, a gente vai fazendo crenças sobre o que é normal, o que não é normal, né? Então, desde uma criança, assim, pode ou não pode tocar o genital? Se for um menino, provavelmente pode. Se for uma menina, provavelmente não pode. E isso é só um exemplo, né? São várias questões que vão, ao longo da vida, formando as nossas crenças sobre sexualidade. E aí, quando chega numa etapa mais tardia da vida, né? É interessante a gente pensar que uma das grandes crenças socialmente compartilhadas sobre sexo, por incrível que possa parecer, é que sexo serve para a reprodução, né? Então, o que a gente entende enquanto um sexo normal? Um sexo entre duas pessoas que têm juventude, né? Porque por que dois idosos estariam fazendo sexo? E sexo entre pessoas que têm corpos jovens, né? Sexo entre pessoas que têm hormônios, então tem a história da menopausa, né? Que tem hormônios sexuais funcionando. Sexo enquanto alguma coisa que tem a ver com pênis e vagina, né? Com penetração de pênis em vagina, que é alguma coisa que, enfim, é possível, claro, mas é uma prática sexual que tem muito fim reprodutivo, né? Então, acaba, quando a gente pensa no sexo enquanto reprodução, a gente entende a base de como que pode parecer esquisito um sexo na terceira idade, né? Então, assim, por que essas pessoas estão fazendo sexo a essa altura da vida? Será que eles estão Elas buscando? não vão mais ter filhos, né? Não vão mais procriar, acabou essa função, né? E por isso também até a questão da menopausa, quando você trata a questão da menopausa, né? Muitas vezes assim a vida sexual da mulher ela é muito determinada pela questão da menopausa, né? Porque a menopausa ali ela indica que acabou o ciclo de procriação da mulher, né? Então, assim, é como se a função sexual tivesse acabado naquele momento ali também, né? Com aquela. E o quanto isso realmente são coisas que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso inconsciente, e às vezes a gente se pega reproduzindo, né, atitudes sem pensar, exatamente como você falou, né? Assim, às vezes quando você tem crianças, o menino descobrindo o seu corpo e a menina descobrindo o seu corpo, como o olhar é diferenciado para aquilo, né? Como você tenta reprimir a mulher e entender o quanto é normal, como você está falando, com o menino. Então, assim, são coisas que realmente, se você parar para pensar, se talvez alguém te parar para te perguntar o porquê você está agindo daquela forma, isso faça você cair a ficha, você nem sabe o porquê. É uma questão cultural mesmo que você vai interiorizando, capilarizando ao longo da sua vida e reproduzindo simplesmente de forma mecânica, né? E que Sim, muitas vezes e que isso vai acabar aflorando numa questão sexual na terceira idade, né? exato. Que acabou o ciclo, né? Então, se a gente for pensar, né, qual é a função do sexo na terceira idade, se não é reprodutivo, né? Então, É assim, o prazer. é o prazer, é o vínculo, é o contato, é todas as outras funções do sexo que são possíveis, né? Na verdade, muito poucas vezes na vida a gente faz sexo para tentar se reproduzir, a maior parte das vezes a gente faz sexo por outros motivos. E como que a gente pode pensar um sexo que atenda a essa finalidade? E eu acho que isso é interessante da gente pensar quando a gente pensa em alguém que está numa etapa mais tardia do desenvolvimento e que de fato está ali com outro funcionamento hormonal, outro funcionamento biológico, que não visa reprodução, né? E é interessante a gente observar que muitas vezes isso é percebido como um, um idoso que fica assexuado, né? Então tem o mito do idoso assexuado e tem o mito do velho ou da velha assanhada, né? Digamos assim. Por outro lado. E parece que nenhum dos dois lugares é um sexo saudável, né? Então é muito interessante a gente observar esse lugar de impossibilidade que a gente vai construindo socialmente, né? Eu fiquei pensando quando você falou a questão dos filhos, né? Então, assim, pensa como que ao longo da vida, para os filhos, é muito esquisito saber que os pais têm sexualidade, que esse é um outro mito social, né? Enfim, não se pode falar da própria sexualidade com os filhos, né? E aí, como que a gente, num determinado momento da vida em que o cuidado inverte um pouco e os filhos passam a ser cuidadores dos pais, como é que se fala de sexualidade nesse ponto da história, né? Então, são questões, são desafios em uma relação que foi construída dessa forma,
né? Em que a sexualidade dos pais é alguma coisa que não pode aparecer. E aí, quando eu começo a cuidar muito intensamente dos meus pais, eu vou acabar descobrindo coisas sobre a vida deles. Inclusive que provavelmente eles têm alguma vivência de sexualidade, eu tenho o desejo de ter, né? É incrível isso, realmente, quando a gente para pensar e raciocinar em cima do real, né? Assim, enfim. E assim, Aline, quando a pessoa envelhece, né, imersa nesse contexto social preconceituoso, quais são os maiores impactos psicológicos, talvez que você já tenha aí citado alguns, né, que interferem na vida sexual direta ali do indivíduo? Então, acho que se a gente pensar no recorte etário, né? Porque senão a gente ia poder ficar aqui falando a noite toda, mas eu acho que se a gente pensar no recorte etário, a gente tem uma questão muito importante da sexualidade masculina, que é a associação entre o sexo e o falo, né? O falo no sentido de um pênis ereto, ou seja, que isso é a virilidade, que isso é a potência, de que o sexo é isso, né? E para a mulher a gente tem a questão do sexo enquanto uma valorização do meu corpo, uma valorização da minha forma física, né? Ou seja, como que esse sexo que a gente está colocando, que é o sexo da terceira idade, né? Que é um sexo de prazer, de intimidade, de vínculo, muitas vezes é diferente do sexo que essas pessoas aprenderam a fazer, né? Então, é muito comum a gente ter, por exemplo, uma erotização da forma física, né? Do corpo jovem, do corpo magro. E aí, como que eu continuo achando erótico, achando interessante alguma coisa que não é aquela imagem, né? E isso é muito marcante para as mulheres, principalmente, porque, interessantemente, o corpo masculino não é erotizado dessa forma para a maior parte das mulheres, né? Então, claro que a gente consegue achar muito interessante, muito bonito, um corpo magro, jovem, enfim, mas a sexualidade da mulher não é socialmente, porque não tem nada que nos indique que isso é biológico, construída nesse sentido, né? Então, a gente tem outras questões que são levadas em consideração. E aí a gente tem, então, a questão do corpo, né? Se eu não tenho mais um corpo que é desejável, então não tem mais lugar para mim na sexualidade. Esse é muito o raciocínio feminino, né? Como é que eu posso. E aí, como é que isso se traduz da fala das mulheres? Ué, mas eu mesma não sinto desejo. Eu não sinto desejo porque eu tô gorda, eu não sinto desejo porque eu tô velha, né? Eu não sinto desejo porque eu já não tenho hormônios. E aí eu fico pensando aqui comigo. Hormônios operam num desejo espontâneo. A maior parte das mulheres não opera com desejo espontâneo ao longo da vida, né? Como é que é o desejo das mulheres? É aquele desejo que é responsivo a uma carícia, responsivo a um convite. Raramente é uma coisa do tipo, nossa, acordei de manhã louca de vontade. Acontece? Acontece. Mas isso tem muito a ver com pico de hormônio, né? A maior parte do desejo feminino não tem a ver com hormônio. Ou seja, boa notícia para quem está na menopausa, não é sobre isso, né? Pode ser que você não tenha esse de acordar louca de desejo. Tudo bem. Já não era assim mesmo para a maior parte das mulheres, né? O que é o sexo na terceira idade? O sexo do prazer. Ah, mas aí eu vou ter um ressecamento vaginal, posso estar. Ótimo, que bom que você não vai se reproduzir. Não precisamos mais nem, inclusive, fazer tanta penetração. Talvez, inclusive, o seu parceiro nem tenha um pênis assim tão ereto que esteja querendo fazer tanta penetração vigorosa. Mas isso é uma quebra de paradigma enorme para a maior parte dos casais, né? Alguém está aí dizendo, Jorge, outra pessoa já tinha colocado, sexo não é só penetração. Não é. E essa é uma quebra de paradigma muito importante da juventude para as etapas mais tardias da vida, do desenvolvimento, né? Então, não estou aqui dizendo que não se pode fazer sexo penetrativo, não é isso. Mas estou querendo aqui dizer que, às vezes, esse momento da vida é um momento em que as pessoas se veem com a possibilidade de explorar uma coisa que elas não exploraram antes, né? Então, o que a gente vai ver do ponto de vista dos homens? Um desespero com a questão da ereção, né? A minha ereção já não é mais como era antes, né? Outro dia desse eu estava ouvindo um podcast da Sociedade Brasileira de Urologia e uma das pessoas estava dizendo assim, o maior inimigo do homem é ele mesmo aos 20 anos, né? Porque é isso, eles ficam com essa referência como se isso fosse o normal. Qualquer coisa diferente disso é anormal, é patológico, eu preciso de um remédio, não é mais como era antes, é porque a minha parceira não é tão bonita, enfim, né? Então,
O desafio, muitas vezes, da sexualidade na terceira idade é a gente encontrar outros caminhos que não aquele caminho que eu aprendi com 20 anos de idade, do corpo jovem, do excesso de hormônio, enfim, daquele sexo que acontece sem eu precisar fazer absolutamente nada sobre isso, nem sei de onde ele veio, né? E o sexo na terceira idade. É difícil, né, sobreviver, assim, a nossa saúde mental, né, se manter saudável diante de uma sociedade que bombardeia a gente, né, sobretudo eu venho, assim, escutando você falar, em relação à questão da eterna busca da beleza, da juventude, né, haja visto, assim, como as pessoas, elas vêm se transformando e ao envelhecer, elas perdem as suas características, elas parecem outras pessoas, de tanto plástica e preenchimento e assim, nada contra isso, né? Eu acho que se tem alguma coisa que te incomoda no seu corpo, nada mais normal e saudável do que você buscar, enfim, ajustar aquilo. Mas o que geralmente a gente vê é que não é isso, não é uma coisa pontual, né? É uma tentativa de você fechar os olhos para realmente o biológico, né? A sua idade biológica. E aí, assim, só que é isso, a gente envelhece por dentro também. A gente pode estar com um corpo lá maravilhoso por conta de não sei quantas plásticas, e enfim. Só que a gente não responde fisiologicamente e o quanto isso é complexo, né? Assim, enfim, são dois extremos na cabeça de uma pessoa, né? Que até mesmo encontra um parceiro que se interessa pelo seu corpo lá, físico, que você conseguiu manter, né? Com todas as questões aí, todas as ajudas da tecnologia, mas que na intimidade de quatro paredes você não consegue, enfim, expor, né, o que realmente aquele corpo físico está denotando, talvez, para o outro, né? E vem as frustrações, porque é assim que se frustra, né, Aline? Quando a gente espera. E isso que você está trazendo é muito legal, porque as evidências mostram, né, que assim, uma das principais causas, motivos de disfunção sexual feminina, né, é a preocupação com a autoimagem. Então, atrapalha o desejo, atrapalha o processo de excitação, atrapalha o orgasmo. Na verdade, as mulheres muitas vezes escolhem práticas sexuais que não são tão prazerosas porque o corpo fica melhor, porque o peito não está tão caído, porque, enfim, porque eu vou parecer melhor e aí vou por isso me sentir mais confortável, mas aí o que acontece? Não tem orgasmo. Ou não tenho, né? Enfim, não me excito tanto. Então é muito interessante perceber como é que a gente vai recortando para esse lado, da mesma forma que os homens, né? Na medida em que vão entendendo o sexo como só uma ereção que tem que acontecer e dali a pouco uma ejaculação que tem que acontecer, quando eles se reduzem dessa forma, fica realmente assim uma preocupação enorme, né? E aí o que a gente vai ver na terceira idade? Será que eu vou ter ereção? Será que eu não vou ter? O que a gente precisa fazer para a ereção acontecer? Então, o sexo fica aquele climão até acontecer a ereção, aí aconteceu, ufa, aconteceu. Agora a gente precisa fazer tudo para não perdê-la. E aí as práticas sexuais passam a ser todas para não perdê-la. E o prazer do outro, e o que a gente quer fazer agora, e não tem, né? Então a gente vai vendo uma rigidez ali do comportamento sexual, que aí vai todo mundo no time que está ganhando, né? Já tá certo, vamos fazer assim. E aí, às vezes você vai ter uma queixa da parceira, por exemplo, de achar que aquilo ali tá chata beça, né? Que para ela não tá bom. Ou então ela começa a achar que o problema é ela, não tá, a ereção não é a mesma porque eu já não sou tão bonita. Enfim, e aí a gente vai perdendo um pouco as possibilidades de explorar, né? Os caminhos de prazer, os caminhos do corpo. E é interessante a gente pensar que é possível ter prazer e excitação e achar interessante alguma coisa que eu penso, alguma coisa que eu vejo, mas o fato é que o nosso órgão sexual é o nosso corpo, né? Então, o que eu sinto na minha pele não envelhece, a minha sensibilidade não envelhece. Então, o meu clitóris não envelhece, eu continuo tendo prazer, né? Um homem é capaz de continuar tendo prazer, mesmo que a ereção dele já não seja a mesma. Ele consegue, inclusive, ter orgasmo sem ter uma ereção tão maravilhosa, né? Então, se a gente consegue colocar, de fato, o foco no prazer, e isso é tabu para muitos jovens, inclusive, né? Mas, enfim, nessas etapas mais tardias do desenvolvimento, às vezes a gente vai percebendo uma janela de oportunidade de aprender
coisas que eu não aprendi quando eu era jovem, né? De explorar aspectos da sexualidade que eu não aprendi quando eu era jovem. Legal. Uma das coisas que eu ia te perguntar era exatamente isso. Eu acho que você já respondeu, que as mudanças do corpo, enfim, elas são inevitáveis, né, Aline? Mas elas necessariamente afetam a satisfação sexual? Você já respondeu que não, né? Não necessariamente, na verdade, o que a gente vai ter que fazer, e é ótimo a gente poder dizer que não é só no envelhecimento, em qualquer momento em que a gente passe por mudanças, então, ou porque eu estou mais estressado, ou porque eu estou gestante, ou porque eu estou puérpera, ou porque eu tive uma cirurgia no joelho, né? E acho que é um ponto para a gente ressaltar aqui, como que, na verdade, mudanças do corpo e da mente, e aí se a gente pensar que no envelhecimento a gente vai ter mais doenças, por exemplo. Então, muitas vezes o que impacta a satisfação sexual é porque a minha coluna já não é mais a mesma, o meu joelho já não é mais o mesmo, eu já não consigo fazer aquela posição que eu fazia antes. Né? Eu me lembro de um caso que eu atendi no consultório, e não eram idosos, eram pessoas de meia idade, e a minha paciente comentou, ela não, nem tinha queixa sexual, ela comentou no passando que ela estava sem transar com o marido há 1 ano. Eu falei, 1 ano? Ela desde a cirurgia de hérnia dele. Falei, ué, mas por quê? Ela, não, porque eu só consigo ter orgasmo com uma posição. Eles estavam casados há muitos anos. Ela falou assim, eu sempre tive orgasmo nessa posição. Então a gente sempre fez nessa posição. E agora com a cirurgia eu não consigo mais. Ele não pode mais fazer essa posição. Eu falei, mas ele não pode fazer nenhuma? Não, ele não pode fazer essa. Eu não tenho vontade de fazer em outra que eu não vou ter orgasmo. Ou seja, tinha uma rigidez ali do comportamento sexual que acabou com a vida sexual deles aos 40 e poucos anos de idade. Né? Então, foi alguma coisa que a gente trabalhou, enfim, e ganhou essa flexibilidade para poder pensar. E aí eu fico pensando nas etapas mais tardias do desenvolvimento, como que essas questões, né, podem ser exploradas. Se você me permitir, posso falar um pouquinho aqui de um método Claro. que a gente propôs? Então, eu, o Ricardo Stein e o Cláudio Gil, a gente propôs em 2016 um método de intervenção, de avaliação e intervenção na sexualidade de pacientes cardiopatas, e hoje em dia esse método já vem sendo pensado para outros pacientes com doenças crônicas, pacientes idosos, pacientes que estão precisando adaptar a sexualidade por algum motivo, né? Que é o método Kitome, então, porque ele foi escrito em inglês, então K de kissing, T de touching, O de sexo oral, e M de masturbação e I de intercurso, de penetração. Ou seja, são 5 aspectos da sexualidade que a gente precisa considerar para além da penetração. Então, tem o beijo, tem o toque, tem a masturbação mútua, tem o sexo oral, tem a penetração. Tudo isso eu posso fazer? Sim. Se eu sou alguém que está... Então, vou usar os dados que a gente usou para os cardiopatas, né? Se eu sou alguém que acabei de sair de uma cirurgia cardíaca, posso beijar? Posso. Posso tocar o corpo do meu parceiro? Posso ter o meu corpo tocado e sentir prazer com isso? Posso. Provavelmente está liberado. Então, aquela história, nossa, doutor, quando é que libera o sexo? Depende de que sexo, né? Se eu sou uma mulher e o meu parceiro fizer sexo oral em mim, mesmo que eu tenha orgasmo, provavelmente bem liberado. Logo no início, assim, da recuperação, né? Ah, eu sou homem e aí eu preciso ser muito ativo e aí o sexo vai gerar muita atividade física para mim? Ah, então espera mais um pouquinho, né? Mas e se eu sou homem e a minha esposa vier por cima e eu ficar bem paradinho? Tá liberado mais cedo, né? Então, são questões que a gente vai... Estou aqui falando dos cardiopatas, mas a gente pode transpor isso para qualquer outra condição. E se eu tenho uma dor na coluna? Será que não dá para eu adaptar a minha vida sexual para eu ter prazer sexual? Então, isso para responder a tua pergunta. Muitas vezes o que vai gerar insatisfação é a rigidez do comportamento sexual. Ou porque eu penso que tem que ser sempre de um determinado jeito, ou porque eu nunca parei para pensar que dá para ser de outro jeito. E o quanto isso também, né, Aline, pode ser uma desculpa entre casais que não querem mais, porque, enfim, o desejo também pode terminar, né? Então, assim, e é uma forma de manter isso não tão explícito, né? Mas você provoca um afastamento porque você arruma uma justificativa para isso, né? E ok, estamos bem, né? Sem encarar exatamente qual é a questão disso, do que está atrapalhando a relação dos dois, né? Sim. É bem complexo, né?
E é legal quando a gente pensa o desejo, pensar que o desejo é desejo de alguma coisa, né? Então, assim, quando a gente fala assim, o desejo acabou, parece que o desejo é uma coisa universal, né? Então, assim, quando eu penso na minha relação especificamente, o que que é isso que eu desejo ou que eu não quero mais, né? Então, muitas vezes a gente vai ver Sim. mulheres pós-menopausa dizendo assim, ah, eu não quero mais. O que que é isso que eu não quero mais? É aquele marido que vem e quer fazer uma determinada coisa e dali a pouco vão partir para penetração e talvez eu nem tenha orgasmo. Ah, talvez não queira mais mesmo não, vai me doer, não, não quero mais. Mas o que que eu quereria? Será que eu topo uma massagem? Será que eu topo receber sexo oral? Será que eu topo descobrir novas coisas? Será que eu quero só deitar junto, ter um momento de intimidade? Será que eu quero tomar um banho junto, que é gostoso? Será que eu quero só dar prazer para o meu parceiro, mas sem que isso me violente, que isso me machuque, que isso incomode o meu corpo de alguma forma? Então, assim, quando a gente pensa no desejo, vale a pena a gente entender desejo de quê, né? Porque muitas vezes, principalmente quando a gente vê as pessoas na terceira idade não querendo mais fazer sexo, tem a ver com sexo que já não era tão maravilhoso, né? Isso é muito comum. Então, assim, aquela obrigação do casamento, ou a obrigação do papel de mulher, ou mesmo a obrigação do papel de homem, né? E aí o cara achar que, nossa, se eu não tenho mais ereção, não tenho mais condição de eu entrar nessa situação, né? Eu vou me colocar vulnerável. Então, é um sexo que eu achava que tinha que fazer por algum motivo ou de um determinado jeito, que agora já, talvez agora que eu tô mais idosa, possa me liberar, né? Eu tenho um paciente Uhum. que chegou uma vez no consultório apavorado. Ele falou que teve a festa de 70 anos da mulher dele. Ele falou assim: Você sabe o que que ela me disse no final da festa? Olha, agora eu fiz 70, agora acabou, tá? Ele chegou no consultório chocado, Devia estar contando os cara. dias para fazer os 70. Eu falei: Gente, ela devia estar contando os dias para ter essa desculpa de se livrar disso, né? O que que é isso que ela estava Exatamente. querendo se livrar? Sim. O quanto isso pode ser uma oportunidade para olhar realmente para dentro da relação, né? A Mariana está aqui comentando que o envelhecimento ela pode ser libertador ou uma boa desculpa para desistir de ser feliz, né? De fato, a gente tem bastante comentários aqui legais. É, A Michelle está falando como as pessoas de mais idade vêm de uma época onde o assunto sexo era menos falado ainda. Normalmente falta esse autoconhecimento do corpo e de como sentir prazer, né? Então limita o que o sexo pode ser. Isso. Enfim, assim, são muitas questões mesmo que envolvem e a pessoa precisa estar disposta realmente a olhar para isso, né? Porque não basta ir a um terapeuta, ou enfim, a gente teve uma pergunta, acho que da Jaciara, que perguntou a quem os idosos podem, para quem os idosos podem, com quem também compartilhar as suas dúvidas, os seus preconceitos, as suas questões. Essa é uma ótima pergunta, né? Assim, em que momentos, isso não vale só para os idosos, isso vale para criança e adulto, com quem que a gente pode falar de sexo? Quem é que está habilitado? Então, assim, quando a gente fala de sexo com os amigos, normalmente é um sexo com aquela narrativa de que tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, lá em casa 3 vezes na semana e tal. Tem essa narrativa que eu brinco que é a narrativa da mesa do bar, que normalmente não ajuda muito, né? Tem a dificuldade, às vezes, de falar da sexualidade com o próprio parceiro ou a parceira, né? Então, é muito raro os casais que podem discutir isso. E aí, as crianças, às vezes, têm a escola, mas que também não é um lugar em que isso é discutido tão abertamente. Os adultos e os idosos têm quem? O sistema de saúde. Então, isso Uhum. fala para a gente o quanto que nós, profissionais de saúde, todos, quaisquer que sejam, ou seja, qualquer oportunidade que aquele indivíduo vai num serviço de saúde, é uma oportunidade de perguntar da sexualidade dele, né? Porque é muito prevalente a queixa sexual, porque é muito prevalente a própria disfunção sexual, e qualquer momento em que a gente possa ter a chance de abrir espaço para isso, é um momento que a gente pode fazer uma intervenção, ter uma escuta, pelo menos, né, que seja atenta, que possa fazer um encaminhamento, que possa ajudar, que possa fazer uma educação sexual ali pontual, ou pelo menos uma desmistificação, né? Então, imagina o idoso, por exemplo, que chega no geriatra e o geriatra pergunta como parte da rotina, né? Ah, como é que tá seu sono? Como é que tá
enfim, seu intestino, como é que tá sua vida sexual. Ah, não tá boa, mas por que não tá bom? Como é que... E dedica um tempo da consulta para isso. Mesmo que ele não precise ser especialista ou terapeuta sexual, nada disso, né? Que ele possa ouvir, que possa talvez não perguntar como é que tá a sua ereção, né? Como é que tá a sua lubrificação? Talvez a gente possa perguntar como é que você está? Você está gostando? Você tem prazer? Né? Então, como que a gente, profissional de saúde, tem um lugar ímpar nessa história, né? E aí eu posso Uhum. perguntar, Carolina, quantas aulas de sexualidade você teve na vida? Nenhuma. Nenhuma, né? Psicólogo raramente tem, médico raramente tem. Então, assim, quem normalmente porque eventualmente chega pra gente mesmo, né? Ou dentro do hospital, enfim, é no sistema de saúde que vai chegar. E o sistema de saúde não está preparado para lidar com essa queixa, né? Nem em Uhum. jovem, muito menos em idoso. Então, tem alguma chance do ginecologista perguntar, do urologista perguntar, mas do geriatra tem menos chance, né? E como a sexualidade ela é negligenciada também, né? Porque às vezes você, como você falou, assim, a pessoa chega às vezes poliqueixosa, porque é uma queixa mesmo, é um somatório de coisas. E aí o médico ele se sente super à vontade de prescrever, por exemplo, um medicamento, um antidepressivo, ou enfim. E a gente observa muito isso, né? Assim, que médicos muitas vezes prescrevem medicamentos que diminuem a libido e que alteram diretamente a ereção, né? No caso do homem, e ok, né? Assim, eles prescrevem sem se preocupar como é a vida sexual dessa pessoa, assim, o quanto isso é importante para ela. E não toca nesse assunto, que pode ser um efeito colateral, né? Porque às vezes você resolve um problema, mas se você tira uma outra vivência que é importante na vida da pessoa, você vai estar somando mais um problema àquele que você tentou resolver, Sim. né? Aquela coisa do cobertor curto, você cobre em cima e descobre embaixo. E não se pergunta, né? Se prescreve os medicamentos e não se fala sobre essas contraindicações que são tão comuns, né, Aline? Perfeito. E é interessante a gente observar que, assim, psicofármacos, mas às vezes antihipertensivos, né? Então, vários outros medicamentos que são muito comuns de serem usados nessa faixa etária têm efeitos colaterais sexuais e tem um mito. Eu tenho trabalhado, eu tenho um núcleo de pesquisa que eu coordeno no Instituto de Psiquiatria da UFRJ e lá a gente está trabalhando com disfunção sexual induzida por medicamento, né? Pelos psicofármacos e como que os profissionais Olha que legal. veem isso. E nem os psiquiatras perguntam ou falam disso, mesmo para jovens, né? Então, é interessante a gente observar o pouco tempo que é gasto com isso, apesar de ser o principal fator de não adesão à medicação, no caso dos jovens principalmente. Então, como que muitas vezes o médico acredita que se ele falar, ele vai sugestionar, sabe? Ou no caso da terceira idade, às vezes, de que isso simplesmente não é importante, nem ocorre que isso possa ser importante. E aí eu acho que é legal a gente poder trazer essa reflexão, né, para nós profissionais de saúde. Como que a gente pode não deixar de prescrever, porque eu acho que muitas vezes faz muito sentido aquele efeito terapêutico, mas como é que eu vou entender e tomar uma decisão informada ali junto com o paciente de que coisas a gente vai fazer então para aumentar a satisfação sexual? Então, vamos dizer que eu esteja prescrevendo uma medicação que retarde o orgasmo, um antidepressivo, por exemplo, né? Se eu disser para o meu paciente ou para a minha paciente, olha, o seu limiar orgástico vai ficar muito diferente do que ele era antes, provavelmente nessa dosagem. O que será que você precisa adaptar na sua prática sexual para aumentar a chance de você ter orgasmo? Né? Porque aí o que acontece com o idoso principalmente? Aí tem que penetrar por mais tempo? Não vai funcionar para a mulher idosa, não vai funcionar para o homem idoso, não vai funcionar para a coluna de ninguém. Né? Então, o que começa a acontecer? Perde a ereção. E qual é a queixa? No fundo, era o retardamento do orgasmo. Mas o que a gente vai ver? Perdeu a ereção. Vai ganhar o quê? Um inibidor da fosfodiesterase, que é um Viagra ou Uhum, coisa nesse sentido, que não resolve o problema, né? Então, assim, uhum. o que a gente precisa? Mais estimulação direta.
mais lubrificação, quem sabe um estímulo com a mão, se a coluna não tá dando conta, quem sabe a gente faz um estímulo direto no clitóris, quem sabe a gente usa um vibrador, enfim, que coisas a gente pode fazer para aumentar a estimulação direta ali, que vai aumentar a probabilidade de orgasmo, ou pelo menos aumentar o Fora da região. Fora que você dá a oportunidade da pessoa entender o que está se passando com o próprio corpo. Porque se você não dá a informação, a pessoa vai achar que tem um outro problema associado. Agora não é só isso. Além do meu problema, enfim, da hipertensão, da minha depressão, eu ainda tenho um problema sexual porque eu não tenho mais a minha libido, né? Porque eu não tenho mais. Então, assim, você vai só somando ao seu psicológico problemas, o que vai denegrindo, né, o seu emocional associado à sua idade, né? Tipo, já tô velho mesmo, é isso mesmo, é uma questão do envelhecimento, e é aquela coisa, né? As pessoas da terceira idade vão colocando na caixinha uma série de comportamentos como se fossem naturais do envelhecimento e não são, Não são. né? E não são. Simplesmente por uma falta de orientação, né? Eu queria só... Quer falar? Pode falar. Não, eu ia só completar que a gente pode, assim, a gente pode entender que nessa etapa do desenvolvimento, o vínculo conjugal, por exemplo, a existência do vínculo conjugal, a qualidade do vínculo conjugal está associado à mortalidade e morbidade de doença, né? Ou seja, quanto melhor é o meu vínculo conjugal, melhor é o meu contato, melhor é a minha qualidade de vida, melhores são os meus relacionamentos, mais anos eu tendo a viver com mais qualidade de vida, com mais saúde. Então, não dá para a gente simplesmente prescrever alguma coisa que as pessoas não vão nem entender da onde que o marido agora não dorme mais comigo na cama porque ele está com medo de perder a ereção, porque na verdade ele está menos sensível e aí ele fica vendo o jornal até às 11 da noite enquanto eu durmo. E aí daqui no dia seguinte está todo mundo de cara feia um pro outro e a gente não sabe nem de onde isso veio, né? Então, assim, não é Exatamente. hora de descuidar do vínculo conjugal, muito pelo contrário, né? É hora de aproximar, né? De cuidar disso, né? E aí, até aproveitando esse gancho, na sua prática clínica, né? Você recebe muitas pessoas, você vive tratando sobre esse assunto, né? Você consegue relacionar essa questão da falta de entendimento, da falta de orientação e informação com um momento de infidelidade dos casais? Porque, assim, você tem essa questão com você, né? E aí você começa a jogar a culpa no outro, porque o ser humano tem isso, né? Não, o problema não sou eu, o problema é minha mulher que, enfim, não me excita mais, o que eu não acho mais tão bonita assim, tão atraente, e a mulher também em relação à questão do homem, e vai buscar fora do casamento, né? E aí começa a desmoronar tudo. Até mesmo uma relação para se autoprovar, né? Para se testar se é alguma coisa com você mesmo, é na relação ou é com outro, né? E começam, então, as infidelidades e buscas, e aí, somado a isso, né? Há muitos problemas e doenças sexualmente transmissíveis que trazem para dentro do casamento, que é algo que é um indicador elevado dentro da terceira idade, até por falta de diálogo também, conhecimento, informação, né? O que você tem a dizer sobre isso, Aline? Acho ótima essa colocação, porque eu brinco com os meus alunos que a gente está falando coisas revolucionárias sobre sexualidade, é o melhor que a gente pode fazer pela família tradicional brasileira, né? Uhum. Porque, de verdade, a satisfação sexual diminui o índice de divórcio, diminui o índice de infidelidade, diminui o índice de conflito, melhora a satisfação conjugal, ou seja, eu estou aqui falando de casais casados, mas a gente pode pensar em parcerias de uma forma geral, né? Então, quanto mais eu entendo como é que o sexo funciona, eu acho que é isso que falta para as pessoas. O que falta é educação sexual nas etapas iniciais do desenvolvimento, né? Isso vai aparecer lá na terceira idade, mas o problema é de antes. Então, assim, se eu acho que o sexo só acontece com o corpo jovem, ou que o sexo só acontece quando tem um componente de novidade, tem muito mais chance de eu ser infiel ou de eu atribuir qualquer problema sexual que possa estar acontecendo, ou por causa de um medicamento, ou porque aquela prática sexual já não funciona mais pra gente, ou porque
eu estou envelhecendo e o meu tempo de ereção, de latência de ereção mudou, e aí eu preciso descobrir como é que eu faço para minha ereção acontecer de novo, né? Mas se eu não sei nada disso, eu vou dizer que é porque a fulana tá gorda, ou porque homem precisa de novidade mesmo, ou porque eu estou na menopausa, ou porque qualquer outra atribuição de significado dessas que normalmente não explica o fenômeno, mas que, enfim, é o que a gente vai aprendendo por aí. E aí, isso estando na base da nossa tomada de decisão, não tende a dar certo, vai dar muito errado, com certeza. As pessoas vão sair por aí fazendo coisas que não resolvem o problema e normalmente trazem mais problemas, né? Exatamente. Se eu não tenho desejo pela minha parceria, aí eu saio com uma outra parceria e sinto desejo, quer dizer o quê? O problema tá Não, dentro do seu casamento, ou né? não, né? Ou quer É dizer ou só que não, aquele né? dia deu mais certo. Mas é isso, a gente É. não entende muito bem como é que funciona. E aí, enfim, acaba gerando situações que geram mais problemas do que solução, né? Mas é exatamente isso. As pessoas tendem a buscar essas respostas, né? Assim, e sem uma ajuda especializada de alguém que realmente possa conduzir, é isso. E aí, se dá certo fora, você coloca a culpa dentro, né? É muito mais fácil, é muito mais, enfim, é, 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 um, é uma busca é uma resposta, né? Que se busca, né? Pronto, agora eu achei o problema, é isso. Então vamos então buscar o sexo fora do casamento. É bem complexo. Realmente é o que você fala, assim, eu acho que educação sexual é algo que a gente tem que trazer da infância, porque senão essa bomba estoura lá na frente, né, Aline? E, e aí, assim, nem todos os profissionais estão aptos a isso, poucos deles, né? E a minha cruzada tem sido muito essa, assim, a gente dá alguma ferramenta para todos os profissionais de saúde. Mais do que formar terapeutas, eu gosto muito de formar terapeutas, mas não adianta eu formar terapeuta e gastar anos de investimento formando um terapeuta, porque o cara tem, sei lá, 40 horários na agenda dele da semana. Quantos pacientes ele Sim. consegue atender? Eu prefiro, por exemplo, instrumentalizar um cara que vai estar lá no hospital, que pode falar alguma coisa, que pode ajudar os outros com interconsulta, enfim, que pode de alguma forma ampliar o espaço de escuta para todo mundo conseguir escutar melhor, ou para todo mundo ter alguma informação e poder, por exemplo, desmistificar algumas coisas que são só mitos mesmo. Então, assim, nossa, meu pai, depois de velho, tá ficando sexualizado. Será que tá demenciado? Uhum. Não, talvez você que esteja conhecendo mais da vida dele, ele esteja mais dependente de você e para transar ele precisa que você leve. Ou, enfim, você passa o dia todo dentro da casa dele e você descobre que ele se masturba. Enfim, coisas que vão acontecendo e que às vezes com uma conversa a gente resolve. Né? Então, a falta de educação sexual é tão grande que qualquer intervenção de um profissional de saúde que vá numa direção correta, né, não iatrogênica, já às vezes faz um impacto enorme. Então, nesse Legal. sentido, eu acho que é muito importante a gente instrumentalizar os colegas de uma forma geral com alguma informação. Né? Trabalho muito bacana, muito importante esse seu, Aline, tá de parabéns. E a gente está caminhando para o fim, né? Tô de olho ali no nosso tempo, ainda tem um tempinho. Aline, você tem algum? A gente já falou sobre alguns, né? Mas você gostaria de pontuar assim, alguns mitos e tabus compartilhados pelos profissionais de saúde sobre sexualidade do idoso? Então, compartilhados pelos profissionais de saúde é bem legal. Então, assim, que idoso não tem vida sexual ou não devia ter vida sexual, que a vida sexual acaba com a dificuldade de ereção ou acaba com a menopausa, né? Entender a vida sexual, a função sexual enquanto marcos, né? Então, tem lubrificação, tem desejo, tem ereção, tem ejaculação, tá ok, né? E na verdade não é isso. Então, a gente poder entender sexo enquanto prazer, eu acho que quando a gente troca a palavra na nossa cabeça faz todo sentido. Né? Então, assim, que prazer essa pessoa está tendo com a prática sexual? Qual é a importância da sexualidade na vida dela? E aí a gente pode pensar, então lembra do Kitome, né? Que sexo não é só aquele sexo. Sexo pode ser flexibilizado, deve ser flexibilizado, e essas etapas de transição, né? Então, gestação, menopausa, são janelas de oportunidade para a gente abrir o leque, né? Doença crônica, então, Uhum. são momentos em que a gente precisa não entender que a pessoa agora que ficou deficiente físico, agora que é renal crônica, agora que é cardiopata, então que a sexualidade foi para o espaço.
Muito pelo contrário. Uhum. Agora é a janela de oportunidade para a gente falar de sexualidade. Porque essa pessoa está cheia de dúvidas de como é que vai ser daqui por diante, agora que eu fiz a cirurgia de joelho, por exemplo. Né? Então, né, sei lá, o ortopedista que operou pode perguntar: então, vamos pensar como é que você vai fazer sexo daqui por diante? Essa intervenção já é suficiente. Seria muito legal, né? Assim, um olhar globalizado para o ser, né? Assim, tratamento, né? É o top dos tops, né? Que a gente gostaria de encontrar em todos os profissionais, Não é difícil, certamente. né? 30 Não segundos, é difícil. só faz É. essa pergunta. Mas você sabe que eu acho que muitas vezes impede a pessoa, o profissional, o que impede o profissional de perguntar é não saber como conduzir depois. Com certeza. Porque, né, se ele tiver uma resposta negativa, e agora? Tá, e aí? Eu vou olhar para ele e falar assim, infelizmente eu não sei o que fazer, né? Então, é por isso que seu trabalho é muito bacana, assim, dar instrumentos para que não só esse... Porque às vezes podem até ter profissionais que se preocupem, mas realmente fica, né, assim, fica na retaguarda de perguntar porque não sabe qual é o passo que vai seguir depois, né? Enfim, não quer também se expor, né? Dizer que não sabe como conduzir. Então, isso é bem legal. Bom, Aline, quero... Fala, pode falar. Fala, a Não, gente eu ainda ia tem falar um um outro tempinho. ponto que é rapidinho, que é assim, lembrem que a gente está imerso nessa mesma sociedade, né? Então, muitas vezes, por Exatamente. eu estar imerso nessa mesma sociedade, eu tô cego para o que eu tô vendo ali. Então, o paciente chega, me diz que não tem vida sexual agora que ele é idoso, e eu penso, realmente, idoso não tem vida sexual. Ou seja, eu não entendi o problema, eu não vi o problema acontecer porque eu achei que é normal. Então, Uhum, fiquem atentos para as suas próprias crenças sobre sexo não estarem gerando uma balançada de cabeça que é iatrogênica. Que é quando o cara diz assim: sim. não, mas olha só, realmente, você vai ter desejo pela sua mulher 30 anos depois? Não é assim. Ou o paciente diz e o médico faz assim. Não faz assim, não. Uhum. Diz assim, é? É, Mesmo? só o gesto, né? Uma, né, Eu digo que é argumentação uma já balançada de pode. cabeça iatrogênica. A gente vai fazer assim, É um verdade. monte de mito, né? Legal. Aline, então, eu sempre finalizo pedindo para o meu convidado assim, fazer suas considerações aos nossos 60 a mais. Assim, se você quiser colocar de alguma maneira, assim, além dessa fala muito importante que você fez, para que a gente pense que a gente está inserido dentro desse social mesmo. Quem não envelheceu vai chegar lá, né? Exatamente, é para todo mundo, né? Então, assim, o que eu diria para as pessoas é que esse momento é uma janela de oportunidade, né? Uma janela de oportunidade de se livrar de amarras que às vezes o sexo na juventude trazia, principalmente para as mulheres. Então, muitas mulheres chegam aos 60 anos de idade livres de um monte de coisa que elas já não precisam mais fazer, um monte de gente chata que elas já não precisam mais aturar. Usa essa mesma vibe para a sexualidade, né? Vamos trazer prazer. O que que me dá prazer? Então, se eu tô com ressecamento vaginal, ótimo, hora da gente explorar outras coisas, né? Da mesma forma para os homens. Nossa, minha ereção já não é mais a mesma coisa? Tá. Que outras coisas eu posso fazer? Então, vamos entender a mudança do corpo como um convite para a gente explorar e entender que a função sexual ela é consequência do prazer e não causa, né? E não condição sine qua non para o prazer. Então, eu tenho Ótimo. então, quando eu tenho um carinho gostoso, eu tenho prazer em resposta a um carinho gostoso. Eu tenho orgasmo em resposta a um estímulo que está funcionando para mim hoje, não que funcionava para mim há 20 anos atrás. Né? Então, esse é o meu recado. É uma janela de oportunidade. Seu corpo mudou? Ótimo, vamos explorar as possibilidades que ele está te mostrando agora. Aline, muito bom, muito obrigada por essa uma hora de papo. Ainda ficaria bastante com você aqui conversando, um papo leve, bem descontraído, uma forma ótima da gente falar sobre esse assunto que é tão importante. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, que passou por aqui. A live ela fica salva lá no feed da Avance e quarta-feira a gente está aqui. Muito obrigada, Aline, mais uma vez. Muito Gratidão aí obrigada. por você, tá bom? Estar aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem.